COINTELPRO. Como o FBI tentou destruir movimentos sociais por 15 anos. 8 de março de 1971. Média, Pensilvânia. Enquanto 90 milhões de americanos assistiam à luta de boxe entre Muhammad Ali e Joe Frazier, 8 pessoas comuns invadiam um escritório do FBI. Não eram criminosos profissionais. Eram um motorista de táxi, 2 professores, uma mãe de 3 filhos. Arrombaram a porta com um pé de cabra. Encheram malas com documentos e desapareceram na noite. O que eles roubaram mudaria a história americana para sempre. Bem-vindo ao Arquivum. Nos próximos 20 minutos, você vai descobrir como a principal agência de investigação dos Estados Unidos gastou 15 anos tentando destruir movimentos sociais inteiros. Como eles espionaram, mentiram, chantagearam e até mataram cidadãos americanos. E como tudo isso está documentado em arquivos oficiais que você pode consultar hoje. Isso não é teoria da conspiração, está nos documentos. Vamos começar pelo começo. 1956. A Guerra Fria está no auge. O senador McCarthy acabou de cair em desgraça, mas o medo do comunismo continua vivo em Washington. J. Edgar Hoover comanda o FBI há 32 anos. É o homem mais poderoso dos Estados Unidos. Mais poderoso que muitos presidentes. E Hoover tem um problema. Ele acredita que os Estados Unidos estão sob ataque interno. Não de espiões soviéticos, mas de americanos comuns, que ousam discordar do governo. Ativistas dos direitos civis. Pacifistas. Qualquer um que Hoover considere uma ameaça à ordem estabelecida. Em agosto daquele ano, Hoover cria um programa secreto. O nome é COINTELPRO, abreviação de Counter Intelligence Program, Programa de Contra-Inteligência. A missão oficial? Neutralizar organizações que o FBI considera subversivas. A missão real? Destruir movimentos sociais através de qualquer meio necessário. E tudo isso permaneceu em segredo absoluto por 15 anos. Agora vamos voltar para aquela noite de março, em Média, Pensilvânia. Os 8 invasores se chamavam Comissão Cidadã para investigar o FBI. Nome pomposo para um grupo de ativistas anti-guerra que não aguentava mais esperar que alguém investigasse os abusos da agência. Eles planejaram tudo por meses. Vigiaram o escritório, estudaram os horários, esperaram a noite certa. E quando a polícia toda da cidade estava de olho na televisão, eles agiram. Roubaram mais de 1000 documentos. Malas inteiras de arquivos confidenciais do FBI. Depois fizeram algo genial. Xerocaram tudo e mandaram cópias para jornais de todo o país. A maioria dos jornais teve medo de publicar, mas um não. O Washington Post recebeu os documentos. O editor hesitou. Consultou o Departamento de Justiça. O governo implorou para que não publicassem. O Post publicou mesmo assim. E foi aí que a palavra COINTELPRO apareceu pela primeira vez em público. Os documentos revelavam algo chocante. O FBI não estava apenas investigando pessoas. Estava ativamente tentando destruir suas vidas. Vamos falar dos alvos principais. Martin Luther King Jr. Em 1963, King liderou a marcha sobre Washington. Fez o discurso "Eu tenho um sonho". Estava no auge da influência, e J. Edgar Hoover o odiava. Hoover chamava King de o negro mais notório e mentiroso dos Estados Unidos. Nos documentos internos, a linguagem é ainda pior. O FBI abriu uma investigação massiva sobre King. Grampearam seus telefones. Colocaram microfones escondidos nos quartos de hotel onde ele ficava. Gravaram conversas privadas. Conversas íntimas. Mas não era só vigilância. Em novembro de 1964, alguém no FBI enviou um pacote anônimo para o escritório de King. Dentro tinha fitas de áudio comprometedoras e uma carta. A carta não tinha assinatura, mas os documentos liberados depois provam que veio do FBI. Talvez do próprio William Sullivan, chefe da divisão de inteligência doméstica. Vou ler trechos da carta. Lembre-se, isso é oficial. Está nos arquivos públicos. King é apenas um caminho para você. É melhor você tomá-lo antes que suas fraudes sujas, suas práticas anormais sejam expostas para a nação. A carta continua, fica mais específica e termina assim. King, há apenas uma coisa que você pode fazer. Você sabe o que é. Você tem apenas 34 dias para fazê-la. Há apenas um caminho. 34 dias antes de King receber o Prêmio Nobel da Paz.
O FBI estava literalmente tentando levar Martin Luther King ao suicídio. Deixa isso afundar por um segundo. A principal agência de investigação criminal dos Estados Unidos, financiada com dinheiro público, usou recursos federais para tentar fazer um ativista pacifista se matar. E tem pior. Malcolm X. Os documentos do COINTELPRO mostram que o FBI infiltrou pesadamente a nação do Islã. Quando Malcolm rompeu com a organização em 1964, o FBI intensificou as operações. Jogaram Malcolm contra seus antigos aliados. Espalharam boatos, aumentaram as tensões. 21 de fevereiro de 1965. Malcolm X foi assassinado no Audubon Ballroom, em Nova York. 3 homens da nação do Islã foram condenados. Mas os documentos liberados décadas depois mostram algo perturbador. O FBI sabia que haveria um atentado. Tinha informantes dentro da nação do Islã e não fez nada para prevenir. Mais que isso, evidências sugerem que agentes do FBI podem ter ajudado a criar as condições para o assassinato acontecer. 2 dos 3 condenados foram inocentados em 2021, 56 anos depois. O próprio promotor de Manhattan admitiu que o FBI e a polícia de Nova York esconderam evidências que provariam a inocência deles. Agora vamos falar dos Panteras Negras. Em 1966, Bobby Seale e Huey Newton fundaram o Partido dos Panteras Negras em Oakland, Califórnia. O objetivo era patrulhar bairros negros armados para impedir brutalidade policial, criar programas de café da manhã gratuito para crianças, clínicas de saúde comunitárias. Para J. Edgar Hoover, os Panteras eram a maior ameaça à segurança interna do país. O FBI lançou uma campanha massiva de COINTELPRO contra eles. Mas dessa vez, os métodos foram além da vigilância e desinformação. Foram para a violência direta. Fred Hampton tinha 21 anos. Era presidente dos Panteras Negras em Chicago. Carismático, inteligente, estava unindo gangues rivais, criando a Rainbow Coalition, uma aliança entre Panteras Negras, jovens porto-riquenhos e brancos pobres dos Apalaches. O FBI infiltrou um informante chamado William O'Neill no círculo íntimo de Hampton. O'Neill era o chefe de segurança dos Panteras em Chicago. Tinha acesso total. 4 de dezembro de 1969, 4:30 da manhã. A polícia de Chicago invadiu o apartamento onde Hampton dormia. Dispararam mais de 90 tiros. Hampton foi atingido 2 vezes na cabeça enquanto estava na cama. A polícia disse que foi um tiroteio, que os Panteras atiraram primeiro. Mentira. A investigação posterior provou que apenas um tiro veio de dentro do apartamento. 99 vieram da polícia. E os documentos liberados depois mostraram que o FBI tinha um plano detalhado do apartamento, fornecido por William O'Neill. Ele tinha até drogado Fred Hampton naquela noite para garantir que ele não acordaria. Fred Hampton foi assassinado em uma operação coordenada entre o FBI e a polícia de Chicago. Ele tinha 21 anos. Mas não eram só líderes negros. O COINTELPRO também mirou o movimento anti-guerra, grupos feministas, a nova esquerda, qualquer organização que Hoover considerasse radical. Os métodos eram sempre os mesmos. Primeiro, infiltração. O FBI colocava informantes dentro das organizações, às vezes até agentes provocadores que sugeriam ações violentas para justificar repressão. Segundo, guerra psicológica. Cartas anônimas para criar paranoia. Telefonemas no meio da noite. Rumores espalhados para destruir relacionamentos e confiança interna. Terceiro, pressão externa. O FBI contactava empregadores para fazer ativistas perderem o emprego. Contactava proprietários para despejá-los. Contactava bancos para negar empréstimos. Quarto, repressão legal. Prisões fabricadas. Evidências plantadas. Processos intermináveis para drenar recursos financeiros. E quinto, quando tudo isso falhava, violência. Um memorando interno do FBI de 1968 é explícito. O objetivo do COINTELPRO contra os Panteras Negras era impedir a ascensão de um messias que pudesse unificar e eletrificar o movimento nacionalista negro militante. Fred Hampton era considerado esse messias. Por isso, ele tinha que morrer.
Agora, como tudo isso veio à tona? Lembra daqueles 8 ativistas em Média, Pensilvânia? Os documentos que eles roubaram foram apenas o começo. Revelaram a existência do COINTELPRO, mas não a extensão completa. A pressão pública forçou o FBI a admitir que o programa existia. J. Edgar Hoover morreu em 1972. Com ele morreu a proteção política do COINTELPRO. Em 1975, o senador Frank Church liderou uma comissão especial do Congresso. O objetivo era investigar atividades ilegais das agências de inteligência. O Comitê Church passou 2 anos ouvindo testemunhas, analisando milhares de documentos. E em 1976, publicou um relatório devastador. 6 volumes. Mais de 3.000 páginas. O relatório confirmou tudo. O FBI havia violado sistematicamente direitos constitucionais de cidadãos americanos por décadas. Havia espionado, chantageado, mentido e facilitado assassinatos. As revelações chocaram o país. O Congresso aprovou novas leis, criou comitês de supervisão permanentes, estabeleceu regras mais rígidas para a vigilância doméstica. O COINTELPRO foi oficialmente encerrado. Mas e o legado? Aqui é onde fica complicado. Por um lado, as reformas pós-COINTELPRO foram reais. Hoje existe mais supervisão, mais controles, mais transparência, pelo menos em teoria. Por outro lado, muitos dos métodos do COINTELPRO nunca desapareceram de verdade. Apenas se tornaram mais sofisticados. A vigilância em massa revelada por Edward Snowden em 2013. Os programas de monitoramento de mesquitas em Nova York. A infiltração de movimentos como Black Lives Matter e Occupy Wall Street. Os nomes mudaram, as tecnologias evoluíram, mas os padrões permanecem. E aqui está o que realmente assusta. Ninguém foi preso pelo COINTELPRO, nem um único agente do FBI, nem um supervisor, nem J. Edgar Hoover, óbvio, porque ele já estava morto. William O'Neill, o informante que entregou Fred Hampton, recebeu dinheiro e uma nova identidade do FBI. Viveu livre até 1990, quando se jogou na frente de um carro em uma rodovia de Chicago. Suicídio. Os policiais que invadiram o apartamento de Hampton nunca foram condenados por nada. A família de Hampton processou o governo. Levou 13 anos. Em 1982, receberam um acordo de $1.850.000. A cidade de Chicago e o governo federal dividiram o pagamento. Dinheiro público para compensar um assassinato cometido por agentes públicos. Ninguém admitiu culpa. E isso nos leva à pergunta mais importante. Por que isso importa hoje? Porque a história do COINTELPRO nos ensina algo fundamental sobre poder. Quando você dá a uma agência governamental autoridade ilimitada. Quando você permite vigilância sem supervisão. Quando você deixa o medo justificar qualquer método. Você não está protegendo a democracia. Você está destruindo ela. Martin Luther King não era um inimigo dos Estados Unidos. Era um pastor batista que queria que seu país vivesse à altura de seus próprios ideais. Fred Hampton não era um terrorista. Era um jovem de 21 anos que dava café da manhã para crianças pobres. Mas, para J. Edgar Hoover e o FBI, eles eram ameaças, porque desafiavam o status quo, porque mobilizavam pessoas, porque tinham o poder de mudar as coisas. E é exatamente isso que torna o COINTELPRO tão relevante agora. Porque sempre que um governo decide que dissidência é o mesmo que traição. Sempre que protesto é tratado como terrorismo. Sempre que privacidade é vista como privilégio, não direito. Estamos a um passo de repetir essa história. Os documentos do COINTELPRO estão disponíveis online. Qualquer pessoa pode lê-los. Estão nos arquivos da biblioteca do FBI, no site da Comissão Church, em universidades de todo o país. Não é segredo, é história. E a única maneira de garantir que não se repita é nunca esquecer que aconteceu. Archivum. Veritas est documentis. No próximo vídeo, vamos investigar a Operação Condor. Como 6 ditaduras sul-americanas, com apoio da CIA, criaram uma rede internacional de terror que sequestrou, torturou e assassinou milhares de pessoas. Tudo documentado, tudo verificável.
Se você quer entender como governos transformam medo em controle, inscreva-se no canal. Ative as notificações. Porque a verdade está nos documentos. E os documentos não mentem.